tarde. Obrigado, Luísa. Obrigado, FastBuilt, pela oportunidade, um super evento de trazer para o pessoal aqui um recado sobre growth, né? Que essa metodologia, essa mentalidade, acima de tudo, growth é muito mais do que um conjunto de técnicas ou de tecnologias. No mundo que a gente vive, né? O marketing digital, os negócios digitais, o Big Data, a gente tende muito a confundir. Tudo que é novidade, as pessoas, as empresas, os profissionais, muitas vezes pensam que é uma tecnologia, quando, na verdade, todos esses processos, a própria transformação digital em si, está muito mais relacionada a pessoas do que tecnologias, né? Então, a gente vai trazer hoje alguns conceitos, falando num nível mais estratégico, falando de possibilidades, de benefícios especialmente, porque os processos, todas essas siglas, todos esses nomes em inglês, todos eles mudam. O ano que vem já vai ter um monte de coisa diferente. Então, a gente vai falar muito dos benefícios e de como os resultados, que podem ser muito impactantes, eles são simples de se implementar numa primeira etapa, tá bom? Então, os objetivos, o que a gente vai falar hoje, esse papo nosso, tem 3 ideias macro, que é o que eu gostaria de deixar para vocês. A parte de contexto, que a gente começa falando um pouco como que surgiu a expectativa, como é que uma estratégia, um plano de growth beneficia os negócios. E, em seguida, a gente fala vou trazer algumas provocações, como é que você pode implementar hoje, como é que você pode implementar agora uma técnica, um plano e começar a ter os benefícios imediatamente, tá bom? E, por fim, a importância da atitude, a importância de... Mudou? A importância de a gente colocar em prática os conceitos, tá? Então, vamos lá. Onde a gente está hoje, né? Tem uma mudança cultural, uma mudança estrutural. Há alguns anos, era muito comum a empresa detinha todo o conhecimento. Então, era comum, a gente precisava comprar um relógio, um fogão, um carro, ou, o que tem a ver com esse nosso mercado aqui, um imóvel, a gente dependia de um terceiro, a gente dependia da empresa, a gente dependia do vendedor. O vendedor precisava passar para a gente toda a informação para a tomada de decisão. E, por isso, a famosa imagem, né, da lábia de vendedor, ou papo de vendedor, porque era comum o quê? Vendedor é aquele cara que fala, porque ele tinha a informação e a gente não tinha. O que mudou nos últimos anos? Não tão últimos, mas já há uns 20 anos, com a chegada da internet. A informação hoje está disponível para todo mundo. Quando eu vou interagir com um vendedor, seja num canal online, seja num canal físico, eu já estou com a grande parte da minha decisão tomada. A grande parte, em alguns casos, 95% da jornada de compra, que é de toda a parte de descoberta, aprendizado, conhecimento sobre um produto até a tomada de decisão, acontece fora da presença do vendedor, fora da empresa, acontece no mundo digital. Então, esse é um movimento que fez as empresas se reinventarem. Eu não tenho mais... um vendedor não pode mais dizer o famoso papo, né, de, não, olha, faz isso, faz aquilo, e você comprava e muitas vezes tinha uma experiência frustrante depois. Hoje não, hoje você compara concorrentes, preços, canais, formas de pagamento em poucos cliques, né? Então, o poder passou para o consumidor. O consumidor hoje, o cliente, nos diferentes mercados, ele tem muito mais poder do que o vendedor. E isso causou o quê? As empresas precisaram se reinventar. A gente vive hoje, já em muitos setores, a economia de serviços, né? Isso começou há alguns anos também no mercado de tecnologia com o chamado SaaS. SaaS significa Software as a Service. Antigamente, você era de uma empresa, né? Falando do setor B2B. Você queria investir numa nova tecnologia que você sabia que podia multiplicar seus negócios, etc., você precisava fazer um grande investimento inicial, não raro na casa de muitos milhões. Então, o que acontece? Quem é que depois de investir 20, 50, 100 milhões, vai dizer que fez uma compra errada? Depois de 30 dias, depois de 3 meses, depois de 6 meses, você investiu lá 50 milhões num pacote de servidores e software novo.
Ninguém vai assumir que comprou errado ou que tinha uma escolha melhor. O que aconteceu? As empresas começaram a criar esses modelos de software como serviço, que é o software as a service. Você não precisa mais fazer esse mega investimento inicial. Como você não precisa fazer o investimento inicial, ou seja, a barreira de entrada é baixa, eu consigo comprar fácil uma solução dessa, eu também consigo sair fácil. Não estou satisfeito? Cancelo o plano. Eu não tenho um monte de servidores instalados lá na minha empresa que eu não tenho o que fazer se eu cancelar o plano. Isso obrigou as empresas a adotarem uma mentalidade chamada Customer Success, que é o quê? O sucesso do cliente. É fácil você comprar de mim, é fácil você ir embora. Qual que é o meu papel? Garantir que você esteja satisfeito num nível tão absurdo que você nem pense em ir embora. Ou seja, eu preciso o tempo todo garantir que você esteja satisfeito. Soma-se a isso, com a chegada das mídias digitais e a possibilidade de mensurar e de medir o retorno dos meus investimentos em marketing e mídia, eu sei quanto custa para eu trazer um cliente. É uma métrica muito importante do nosso segmento chamada CAC, custo de aquisição do cliente. Então, imagine o seguinte, um exemplo muito de dia a dia, né? Imagina que você tem uma academia, e aí ela faz lá as campanhas de marketing, e ela sabe que o custo de procurar no Google, mais o custo do anúncio, mais o custo dos filmes que ela fez para aquela campanha, projetado pelo número de clientes que ela vai trazer para assinar um plano na academia, cada cliente, para chegar ali, custou R$100. Tá? Aí você imagina que aquela academia, a mensalidade mais barata dela é 49. É super comum isso, né? Tem uma super conhecida que faz esse modelo. Se esse cliente não ficar pelo menos de 2 a 3 meses, cada cliente que a academia conquistar e ele não ficar de 2 a 3 meses, ela está indo para o buraco. Ela está pagando mais caro do que aquele cliente vai trazer de negócios, de rentabilidade para ela. Então, somando tudo isso, que opção as empresas têm? Te deixar satisfeito. O cliente precisa necessariamente estar satisfeito. E aí, isso é um pouco do momento atual. Para onde a gente está indo? Para onde isso nos leva? Qualquer mídia que você olhar hoje, LinkedIn, mídia profissional, revistas de negócio ou sites de negócio, você vai ouvir falar assim, os dados são o novo petróleo. Caramba, como assim? Associado a valor, né? Aí eu trago o seguinte exemplo. Você está no seu carro, na estrada, indo para a praia, e acaba a gasolina. Pá, parou o carro. Só que você tem um barril de petróleo no porta-malas. Bom, né? Para que te serve aquele petróleo? Se ele não tiver refinado na forma de gasolina, não serve para nada para o teu carro. É a mesma coisa a relação dos dados com as empresas. As empresas investem milhões em coleta de dados, Big Data. Eu tenho ferramentas de captura de dados, de Analytics, de Data Science. Se eu não tenho uma métrica clara de negócios, você converge tudo isso para a grande tendência de marketing, vendas, relacionamento com o cliente, que hoje é a personalização. Ninguém mais tem paciência. A gente tem tudo a um clique, na ponta dos dedos. Então, ninguém tem mais paciência para telefonar, esperar X dias para receber um orçamento. Não, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser personalizado. Se você entra num site, coloca seus dados para fazer a compra, na hora que você fecha o pedido, ele pede para você preencher seus dados de novo, nossa, tem gente que vai embora. Negócios são perdidos nessas etapas, porque alguém não olhou, isso a gente chama de pontos de fricção, que são atritos, que às vezes é suficiente. O Google, que todo mundo conhece, que é um super, hoje a grande referência no marketing digital, ele premia, ou seja, o teu site, na hora de uma busca, ele vai aparecer melhor ranqueado, ele vai ser melhor posicionado na busca, se o teu site for mais rápido, se ele carregar mais rápido do que o do concorrente. Ou seja, tudo isso associado a quê? Uma coisa que um grande empresário que não está mais entre nós, chamado Steve Jobs, foi o grande precursor. Lá no meio dos anos 90, quando veio ele voltou para a Apple e veio o iMac, aqueles Macs coloridinhos, pensa que a embalagem do Mac foi planejada, tirar da caixa, colocar na tomada e começar a usar.
Enquanto quem comprava um Windows, por mais potente que fosse, o máximo de experiência era você tinha o cabinho colorido da mesma cor atrás do computador e você passava pelo menos 1 ou 2 horas ali conectando o teclado, depois o mouse, depois instalando o CD, depois 25 disquetes. Então, a gente vive a economia da experiência, né? É muito mais importante. Todas essas questões como preço, concorrência, logística, perdem valor conforme a experiência. Se você entrar hoje no Amazon Prime Video, que é o Netflix da Amazon, né, para dizer assim, você está assistindo um filme, não está em todos ainda, né, e você fizer o botão de pausa, aparece automaticamente o nome dos atores, em alguns programas aparece a música, o nome da música e do artista que está passando naquele filme. Em alguns, ainda em beta, em restritos, você consegue comprar pelo controle remoto aquela música no Amazon Music. Isso está evoluindo para um modelo onde você vai estar assistindo um filme e ali tem uma televisão na sala dos personagens, você consegue comprar aquela televisão pela Amazon no dia seguinte está na sua casa. Então, a gente vive a economia da experiência. O conceito que a gente vive é experiência do consumidor, quando a gente fala em B2C, né, que é as empresas que vendem direto para o usuário final, ou a jornada do cliente em segmentos B2B. Tudo isso ganha relevância. As empresas que estão trabalhando, estão cuidando, estão se aproveitando dessas possibilidades, não tem mais guerra de preço. Concorrência fica irrelevante. Vou trazer isso para uma coisa muito mais de dia a dia, muito simples. Você vai no shopping, entra numa loja, você viu uma roupa, um sapato, alguma coisa que você gostou, e se ninguém te atende, o que você faz? A grande maioria das pessoas vai embora. Pé da vida porque não foi atendido. É a mesma coisa, só que multiplicado por X no mundo digital, porque é tudo muito mais fácil. O concorrente está a um clique de distância. Uma busca, eu acho outras possibilidades, né? Então, a questão é, como me preparar? Como é que eu crio valor ao longo dessa jornada? Como é que eu torno a experiência do cliente encantadora? Planejando antes. Com essa questão dos dados, quando eu começo conversas relevantes, desde antes do cliente ser meu cliente, fica tudo mais fácil. A conversa anda automática. Existem casos que isso é mapeado, o cliente pede para comprar. Você não precisa fazer nenhum esforço de venda se o esforço de relacionamento foi construído com base em jornada de valor. Então, isso representa, a gente não tem tempo aqui para explorar números, mas representa uma economia, ROI, retorno sobre investimento de mídia, de marketing, satisfação da equipe, tudo isso, em casos de empresas maiores, o lucro é imensurável porque tem um impacto direto no valor da ação na bolsa dessas empresas. A gente tem alguns casos que teve uma empresa de educação que subiu 2% o valor da ação na bolsa por causa de uma campanha de mídia que ela fez. Teve um outro caso, essa mesma empresa educacional, olha só, eles têm hoje praticamente todas, mas isso eu estou falando do ano passado, uma época pré-pandemia. Então, essa empresa tem um grande investimento na plataforma EAD, de ensino à distância, nível superior. E aí, imagina, foi feita uma campanha, e mensurando o retorno dessa campanha, a gente conseguiu identificar que 70% daquele público, a gente estava falando de um curso de negócios, administração, 70% daquele público naquela região, um estado do Nordeste do Brasil, era feminino. Alguém na área de negócios, ou seja, nada a ver com marketing ou vendas diretamente, decidiu fazer um teste e colocou na mesma campanha, para o mesmo público, uma oferta de um curso de enfermagem. Por quê? A gente tinha mapeado que 70% do público era feminino. Disparou o retorno da campanha, as matrículas. Eles tiveram que desenvolver o curso para aquela região que não tinha. Então, são pequenos exemplos que a gente traz de possibilidades. Eu vou falar daqui a pouco alguns cases um pouco mais impactantes até. Falando um pouco aqui do cenário, né? O que está acontecendo no mundo que torna essa questão do growth, de você se preparar. Eu vou dar um resumo aqui, antes de a gente entrar no cenário. Como é que a gente pode falar de growth? Tá? Imagina você ter pronto, como se fosse uma biblioteca, como se fosse uma caixa de ferramentas, a melhor mensagem possível para cada tipo de cliente, para cada perfil de cliente,
a cada momento da sua jornada de relacionamento com ele. Então, se você tem um cliente que está na etapa de pesquisa, né, daqui a pouquinho a gente fala sobre o famoso funil de vendas, quando ele está lá em cima, na etapa de pesquisa, começando a conhecer, descobrindo que ele tem um problema, que em algum momento ele vai precisar da solução, e você chega, o que muitas empresas fazem, com uma proposta. Ó, tá aqui, custa tanto, você paga assim, assim, assim. E depois o time de vendas fala, mas não vende, puta, mas é difícil, o cara pede desconto, negociação. Claro, ele não estava pronto. Então você precisa, esse conceito de growth, customer experience, para crescimento de negócios, se resume a ter a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Essas coisas somadas, e elas vão se acumulando. Quando ela tem pouco relacionamento, para um relacionamento mais estreito, onde já houve alguma troca de valor, e aí a venda, o momento que a gente chama a conversão traz até um significado de religião, né? A pessoa se converteu, ela se converteu de um curioso para um cliente. E se o trabalho foi bem feito até ali, ele vira realmente um evangelizador, alguém que vai divulgar a sua marca, vai falar bem da sua marca nas relações dela. Isso é um investimento que você colhe frutos para sempre desse investimento, né? Então, falando um pouco do cenário, imagine o seguinte, as empresas falam, mas a minha venda ocorre offline. Eu estou no universo físico. Será? Hoje, a gente vive esse momento delicado da humanidade, né? O que acontece? A casa já virou escritório, já virou um local de entretenimento. Muitas vezes, a casa precisa de 2 escritórios, já virou sala de aula, já virou playground. Então, assim, os números são assim, alarmantes. Disparou o uso de videogame, disparou acesso à internet, disparou acesso a Netflix e afins, né? Então, pensem comigo, se eu não estou preparado, eu estou realmente acreditando que a minha venda ocorre offline, eu estou perdendo 80%, 90% da conversa com o meu cliente. Então, isso custa muito caro. Quando a gente fala nos dados, tem um exemplo muito relevante, que isso está na biblioteca de cases de sucesso do Google, né? Quem se interessar, pesquisa por Stacy buys a car. Stacy é uma mulher típica americana, né? Que é aquela que é a esposa casada, que tem os filhos, e ela queria trocar de carro. E aí ela começou a jornada de pesquisar um carro novo, começar a procurar nas montadoras, começar a procurar na internet que tipo de carro ela queria, quanto custava, quais eram os modelos, o que se interessava, né? O que ela se interessava? Talvez segurança, talvez conforto, né? Resumo da história, o Google mapeou essa jornada da senhora Stacy comprando o seu carro, que levou 3 meses, pouco mais de 3 meses. E aí, em Web Analytics ou Media Growth, a gente chama de pontos de contato, cada vez que ela interagiu com algum conteúdo. Então, desde ela ter feito a primeira pesquisa, até ela ser depois impactada por um anúncio no Facebook, depois que ela pesquisou alguma coisa, ou ela ter recebido um e-mail, ou ela ter de novo pesquisado, ao longo dos 3 meses, sabem quantos pontos de contato ocorreram até ela tomar a decisão e comprar o carro? Ela fechou o negócio. 900. 900 pontos de contato, dá mais de 300 por mês. Ou seja, uma média de 10 interações por dia para tomar a decisão de comprar um carro. Todas essas mapeadas. Imagina cada uma dessas. Não foram todas com a mesma empresa, não foram todas com o mesmo carro que ela acabou comprando, mas ganhou essa concorrência da dona Stacy, aquela que se tornou mais relevante para ela desde o início, não foi o preço que decidiu. Percebem a importância de estar, é o famoso, um termo super comum hoje, é o omnichannel. Deixa eu trazer um pouco aqui agora, exatamente do mercado de construção, do mercado imobiliário, alguns cases. A gente consegue ver ali com clareza essa jornada de um cliente. Então, quando eu conheço o meu público e eu sei o que ele está procurando, fica fácil. Claro que se houve um planejamento, uma estratégia para eu ter aquele conteúdo, para eu saber o que ele quer ouvir, e não adianta eu falar, eu sei o que ele quer ouvir, só para vender.
Precisa ser legítimo, essa é a grande sacada. A gente vive uma era do marketing da verdade. As empresas precisam se posicionar de uma forma relevante e honesta com seus clientes. Porque não dá mais para aquela coisa de, vamos vender e depois consertar, depois que vendeu a gente vê o que o cara queria. Não funciona mais assim. Precisa ter relevância. A gente vive o desafio, é a era da relevância. Todo mundo está disputando. Tem gente que tem... É famoso o fenômeno do second screen, que é a segunda tela. Você está assistindo o futebol, ou a novela, ou um filme com o celular na mão. Tem casos de 3 telas. Então, assim, a disputa pela atenção do consumidor ou do cliente é enorme. Como que a gente fica à frente nessa disputa? Relevância. Precisa ser relevante para ele. Eu preciso pensar assim, falar, putz, espera aí, deixa eu dar pausa nisso, o que eu quero ver? Eu percebo valor. A relevância vem de valor, né? Então, esses exemplos, por exemplo, o conceito de Customer Success, que a gente falou lá atrás, na parte de tecnologia, como é que isso se aplica para construção, para imobiliária? Cara, um exemplo mais básico, né? As pessoas confundem muito o Customer Success com suporte. Tive um problema. Mas e se você não esperar o seu cliente ter um problema para entregar algum valor para ele? Se você, por exemplo, você é uma construtora, você vendeu o seu apartamento para um cliente e você tem mapeado, pelo histórico de clientes que você olhou, os dados que você coletou e analisou, você sabe que ao final do primeiro ano, normalmente é indicado que ele faça uma manutenção, sei lá, de lâmpadas, elétrica. E aí você se antecipa. Você sabe que é normal, ao final do terceiro ano, ter esse ou aquele tipo de imprevisto, que vira previsto. E aí você avisa antes. Mais do que isso, você acompanha as jornadas dos seus clientes e você sabe que, ao final de 2, 3 anos, qualquer que seja o período, ele começa a se movimentar para uma possível reforma, que ele já está morando ali. E aí você oferece esse serviço, você oferece alternativas, você entrega conteúdo relevante. Olha, quando você estiver pensando numa reforma, a gente sabe que muita gente vai comprar um só imóvel na vida, né? Mas se essa pessoa for considerar, de novo, te indicar, cresceu a família, mudou de cidade, for fazer uma outra compra, ela vai pensar em quem trouxe valor, quem facilitou, quem melhorou a vida dela. Outra coisa, esse gráfico aqui de cima, que tem um pedaço laranja e um outro pedaço azul, é um conceito muito difundido, especialmente no aspecto financeiro, que mostra, depende do mercado, né? Isso oscila muito, mas que a diferença, o quanto é mais vantajoso alugar versus comprar uma casa. É mais ou menos consenso que, financeiramente, deixando de lado aspectos emocionais, de segurança, da família, etc., é quase que um consenso, especialmente entre os especialistas de finanças, que é mais vantajoso você alugar do que comprar. Isso começa a ficar, de novo, discutível com a queda de taxa de juros, etc., mas mais ou menos é estabelecido isso. Só que você consegue mostrar com dados, em algum ponto ali, ele indica que são 8 anos, que a partir de 8 anos valeu mais a pena você ter comprado. Se você fornecer um tipo de assessoria financeira para o seu cliente, que na maioria dos casos é uma decisão completamente emocional, você consegue vínculos que são muito difíceis de romper. Um concorrente seu que chegar com um desconto, que chegar com uma condição de pagamento diferenciada, não faz diferença para o cliente, quando esse vínculo está estabelecido, né? Então, lembrando, estamos falando aqui de experiências. Alguns termos que são interessantes a gente saber, né? Então, quando eu falo, é super comum, né? O marketing digital, ou economia digital. Acabou isso, gente. Não tem mais diferença. Não é mais online e offline. É o tal do omnichannel. Omnichannel vem de onipresente. Então, todos os canais. Você precisa estar presente em todos os canais. Eu vou contar um case de uma experiência frustrante do segmento automotivo. Caso real, tá? O consumidor vai lá, simula o carro. Você quer comprar um carro? Hoje é comum isso. Você vai lá, você escolhe o modelo, o motor, a cor, se você quer banco de couro, ar-condicionado, teto solar. Você literalmente monta o seu carro na tela. Em alguns casos, hoje já é possível você comprar o carro sem precisar ir na concessionária, mas a grande maioria você ainda precisa uma interação física na concessionária. Aí você vai lá, você recebe no seu
e-mail, a simulação que você fez, inclusive com valores e tal, e te dirigindo para uma concessionária onde você vai fazer o test drive, aquele momento final de decisão, né? Ó, vem cá, experimenta. Alguém... Aí você vai, chega bonito na concessionária, tudo bem? Oi, eu sou o Alexandre, eu fiz o teste. Ninguém sabe quem você é. Você se sente o quê? Um idiota, né? Você ficou um tempão preenchendo dados, escolhendo, tá? E você chega ali, ninguém sabe quem você é. Ao contrário, quando você chega, uma pessoa pede algum tipo de identificação, você fez uma simulação online? Tá aqui, me passa seu e-mail, me passa seu CPF. Você já se sente especial, você já se sente exclusivo, você já se sente único desde o começo. Talvez você nem estivesse pronto para comprar ali, mas esse fator passa a ser decisivo. A pessoa te conhece. E aí, se a jornada de simulação online foi feita de uma forma estratégica, lembra que a gente falou de olhar toda a conversa e não só quando vira cliente? Aquela jornada foi planejada para coletar as informações certas. Então, o vendedor que te receber na loja, ele vai saber se você tem filho, se você viaja, se você usa o carro para trabalhar ou para lazer, predominantemente. E aí, ele conversa, ele recebeu um treinamento para usar essas informações na conversa de vendas. Putz, Ale, mas isso aí é manipular o consumidor? Não, é criar valor. Assim como quem diz, tá em alta aí o filme, o dilema das redes sociais, né, da Netflix, que a gente é espionado o tempo todo. É inevitável. Eu prefiro. Me conhece, pelo menos para de me mandar anúncio contra a calvície, né? Para de mandar anúncio que não é relevante, que toma o nosso tempo. O tempo hoje é um grande valor. Começa a circular na internet um conceito que é super legal, que fala assim, se eu puder pagar com dinheiro, eu prefiro do que pagar com tempo. Isso é um dos achados da pandemia também, né? Que muita gente começa a dar valor para o tempo. Eu estou em home office, estou trabalhando mais. Então, as empresas que conseguirem olhar para essa tendência e essas informações de nível macro com um olhar de como eu gero valor para o consumidor para isso, se diferenciam. Geram valor. Toda a questão de venda, customer experience, está baseada em valor. Quanto mais valor eu entregar ao longo de toda essa jornada, de toda essa experiência do meu cliente, mais fácil fica a venda. Eu não preciso vender, dependendo do caso. O cliente está lhe pedindo para comprar. E aí a gente fala em indicadores pragmáticos de negócio, né? Quando o cliente está decidido, quando ele tem uma decisão emocional de comprar, acabou, não é importante. Ele não vai pedir desconto, ele não vai pedir parcelamento, ele não vai querer o mais barato. Isso tudo impacta. Então, acima de tudo, não é ser bonzinho. São indicadores válidos de negócio. Melhora resultados de negócio, melhorando a vida do nosso cliente. É uma situação onde todo mundo ganha. Basta esse olhar inteligente, usar a tecnologia a nosso favor e não construir estratégias e planos em torno das tecnologias, mas, ao contrário, ter planos estratégicos claros e, então, montar uma plataforma de tecnologias que facilitem eu atingir aqueles planos. Muitas empresas a gente vê o contrário. A empresa vem uma ordem executiva, a gente comprou a solução tal da Microsoft. E aí corre todo mundo, todas as áreas, para encaixar no modelo que é oriundo da solução da Microsoft, quando deveria ser ao contrário. Decisões estratégicas associadas a metas de negócio. Qual é a tecnologia que nos ajuda a chegar lá, nessa meta? Ou qual combinação dessas tecnologias facilita o nosso processo, acelera, torna mais barato, torna mais rápido, e no mundo ideal as três coisas ao mesmo tempo. Então, é o olhar, por isso growth, crescimento. As empresas, o mundo está crescendo, as economias estão crescendo. Se a sua empresa não está crescendo, ela está diminuindo. E cedo ou tarde ela desaparece. Quando você fala no universo de startups, growth é um indicador super importante, muito mais do que o faturamento hoje. Se a sua empresa tem um faturamento estável, mas ela não tem uma taxa de growth alta, ela está diminuindo, ninguém vai querer investir, a sua empresa não vai crescer. Por isso que às vezes você vê tantos casos de mas os caras compraram a startup tantos milhões e nem tem faturamento. Sim, mas já tem toda uma projeção baseada em dados e não em achismos, que o negócio é válido, que o negócio é viável, que o negócio vai se sustentar. Então, é inteligente
os investidores, as empresas aceleradoras que estão preparadas para isso, conseguem identificar, olhando os critérios certos, o que é bom negócio e o que não é bom negócio. Claro, tem taxa de erro, como qualquer negócio, tem o seu risco, né? Mas com os dados, essas decisões ficam cada vez mais confiáveis, né? Então, são muitas as situações onde não é fácil, mas é simples, tomar uma decisão baseada em growth. E, basicamente, como é que eu olho para isso? Se eu tomar essa decisão e eu tenho a minha meta clara, essa decisão me aproxima ou ela me afasta dessa meta? E aí, como eu disse, fica simples, não necessariamente fácil, né? Um pouquinho sobre o famoso funil, né? Todo mundo acho que já ouviu falar do famoso funil de vendas, né? Que é aquele caso clássico onde lá em cima, o conhecido como topo do funil, os clientes têm pouco ou nenhum relacionamento ou conhecimento da sua marca, produto, oferta, serviço, e aquilo vai se estreitando até quando o estágio final é quando ele vira o cliente. Então, normalmente, isso está relacionado a fases de atrair, quando você atrai o cliente, aí você vai relacionar, então você começa a gerar algum valor, geralmente na forma de conteúdo, né? Então, depois você vem para uma fase de converter, que é quando você transforma aquele curioso lead, prospect, depende do universo que você está, num cliente. O que eu queria trazer, esse é o funil tradicional, né, que a gente está falando aí. Então, são diferentes etapas, mas com o objetivo de transformar interessados, curiosos, em clientes. Essa é uma visão quase predatória, pontual, e no momento que eu transformo esse usuário no universo digital, né, a gente fala usuário, eu transformo num cliente, missão cumprida. A maioria das empresas entende que, check. Quando, na verdade, é ali que começa, porque senão você tem que começar toda a história de novo com um novo cliente. Então, em Growth, ali é um exemplo, esse é um caso real de um treinamento nosso, que é mais ou menos isso aqui. Ao invés de um funil, a gente tem um olhar de ampulheta. Quando eu começo a conversa lá em cima, eu já estou olhando quanto tempo esse cliente pode ficar comigo. Dos últimos 2, 3, 5 anos, se eu tiver esse histórico, qual é o perfil de cliente que mais ficou consumindo? Quando ele compra o produto 1, eu tenho pronto uma estratégia para, depois de 6 meses, ele vai comprar o produto 2, que é um pouquinho mais caro, gera um pouco mais de valor para a empresa e para ele. Quanto tempo depois eu posso oferecer o produto 3? Existe uma evolução na maturidade do relacionamento? E se eu criei estrategicamente os meus produtos, isso foi desenhado para que sim, para que ele, conforme vá melhorando a sua experiência, a sua vida, ou a sua empresa com os meus produtos e serviços, ele passe para um próximo nível, onde a exigência dele está maior. E aí eu tenho a solução para ele. Ou seja, ao contrário do slide anterior, eu fiz uma venda para uma pessoa, só que dessa vez eu tenho todo um mapa pronto para eu fazer 3, 5, 10, depende, vendas ou modelos de assinatura, onde ele fica comigo 2, 3, 5 anos, fazendo a mesma venda. Então, eu vendo uma vez e recebo muitas. Da outra vez, eu tinha que vender uma vez e receber uma. Para receber muitas vezes, precisava vender muitas vezes. Nesse modelo, uma venda, desde que feita para a pessoa certa, para o perfil certo, e aí tem toda uma história de estratégia de desenvolvimento de produtos, de fazer o chamado Product Market Fit, que é eu fazer um match, fazer uma combinação válida entre as necessidades do meu cliente, dos meus públicos, com as soluções que eu ofereço para esse mercado. Aí, de novo, quando a gente fala ali onde a magia acontece, é por isso, porque deixa de existir aquele estresse, deixa de existir aquele desgaste, deixa de existir aquela coisa chata de negociar. Ah, me dá um desconto. Pô, se eu criei puta negócio aqui desenvolvendo, tem um valor enorme, você pede desconto. Desconto é completamente contra crescimento. É destruir valor, não é criar valor. Se você falar assim, eu quero um plano mais barato, eu quero uma versão mais barata, ok, desconto não gera valor para ninguém, ao contrário. Então, uma empresa baseada, que tem a mentalidade de growth, tem que ser proibido dar desconto. Você tem que criar relações relevantes, significativas com os teus públicos, que desconto não faça parte da conversa.
dentro de uma mentalidade de growth. Se você está em varejo comoditizado, você vende a mesma coisa que outras tantas empresas, sinto muito. Você ainda pode melhorar a experiência, entrega, atendimento. Sim, dá para diferenciar, mas você fica um pouco mais vulnerável. Né? E aí um pouco de como implementar, né, a cultura de growth. Num pilar de estratégia, é mais associado à área de negócios. Né? Então, não tem a ver com marketing, não tem a ver com vendas, não tem a ver com tecnologia. É como é que a gente olha de uma perspectiva estratégica. Como é que a gente desenha processos que não vão se alterar a curto prazo. Porque a gente tem sempre aquele desenho de sistemas e projetos. Sistemas são modelos permanentes de geração de negócios, de geração de receita, de geração de relacionamentos. Né? A gente, em algumas campanhas, a gente usa uma metodologia que chama de fábrica e laboratório. Laboratório é onde a gente promove as grandes transformações, mais de longo prazo e que tendem a ser permanentes, provocam um impacto maior nas organizações. E fábrica são resultados de dia a dia. As quick wins, as chamadas vitórias rápidas, a gente provoca resultados de curto prazo que credencia a equipe, credencia aquele valor para continuar investindo, continuar testando, porque os resultados já foram demonstrados. Né? Então, aí a gente passa da estratégia para o pilar de tecnologias, que é o quê? Como começa um projeto de growth? No quadro branco. Eu não preciso de CRM, Analytics, Big Data, nada disso para começar. Se a estratégia, lembra a analogia do barril de petróleo? Se não tiver refinado, ele não serve para nada. Ao contrário, ele vira um peso. É super comum ver isso nas empresas. Super investimento sendo feito em coleta de dados e ninguém usando, não sendo usado para gerar valor. Então, primeiro desenha processo, primeiro desenha estratégia, especialmente objetivos. O que precisa acontecer para eu considerar essa iniciativa um sucesso? Qual é a evidência de sucesso que eu tenho que o meu plano deu certo? Depois disso, está claro isso? Entra com as tecnologias para escalar. Basicamente, a tecnologia é você adicionar zeros. Você vai multiplicando, vai ganhando escala. Tá bom? De uma forma muito geral, assim, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Growth é uma mentalidade, acima de tudo. É muito mais do que um plano, é muito mais do que uma estratégia, é uma cultura. É possível começar simples, é possível começar rápido, é possível ver resultados de uma forma, nessa trilha fábrica que a gente fala, é possível ver resultados. Então, vou deixar um recado aqui para você pôr em prática hoje, para você pôr em prática amanhã. Olha para trás, 1 ano. Quem não comprou de você nesse 1 ano, mas teve algum tipo de relacionamento, começa uma conversa com essas pessoas. Começa um relacionamento. Pô, por que você não comprou mais da gente? Eu já vi casos de taxa de 30% a 35% de retorno, de conversão, em 1 e-mail. Tá bom? Slogan da Nike, just do it. Só faça. Grande abraço.